Boa noite, meninas. Hoje vamos meditar no livro de Jó, capítulo 13. E graças a Deus por estarmos aqui reunidas mais uma vez. Sei que não é fácil para vocês. E por que eu sei? Porque também não é fácil para mim. Esse horário realmente é sacrificante, mas vale a pena, está valendo a pena, vai valer a pena e está tudo certo. Vamos continuar aí nesse ritmo e Deus vai abençoar com certeza. Vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco nessa meditação. Senhor nosso Deus e querido Pai, estamos mais uma vez reunidas em Teu santo nome e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade. Pedimos que nesta noite o Senhor abra o nosso entendimento, abra a nossa visão e faça, Deus, com que a gente venha compreender melhor o Teu chamado a nosso respeito, que a gente venha compreender melhor o Teu propósito conosco, que a gente compreenda cada vez mais a imensidão dos teus planos, dos teus projetos, que a gente consiga compreender o tamanho do Pai que a gente tem, o tamanho do Deus que a gente tem, que a gente perceba o quão protetor o Senhor é, o quão amável o Senhor é e o quanto o Senhor nos ama, que a gente consiga ter dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, a ideia sólida, a convicção, a fé pura de que o Senhor está a todo momento olhando para nós, cuidando de nós e fazendo com que estejamos dentro do centro da tua vontade. E nós queremos, meu Pai, continuar te obedecendo, continuar te ouvindo, seguindo todo o teu mandar. Usa as nossas vidas cada vez mais, porque nisso nós temos prazer, nós temos satisfação de sermos usadas pelo Senhor. Mas nesse momento, que o Senhor venha nos edificar, nos fortalecer, nos animar, que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos salvar, que o Senhor venha nos selar, que o Senhor venha fazer aquilo que só o Senhor pode fazer. Coisas, meu Pai, que nós temos necessidade, que mãos humanas não vão nos oferecer, que nada nesse mundo pode nos dar, só o Senhor. Então, que o Senhor venha operar essa noite em nós, a partir de já. E desde já, te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer em nossas vidas essa noite. Que amanhã, Deus, quando nós despertarmos, estejamos mais capazes de continuar pregando o teu evangelho a toda criatura, fazendo discípulos ao redor de todo mundo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Então é isso aí, pessoal. Estamos em Jó, capítulo 13, e a história continua. A gente vai perceber que Jó continua falando, desabafando, e ele cada vez mais intenso, para não dizer nervoso. E a gente vai perceber hoje, pela primeira vez até aqui, ele pedindo ajuda a Deus, não para morrer, mas para que a causa dele venha a ser julgada. Bem interessante isso, né? Até aqui tinha sido um mar de lamentações. Ele vai continuar falando muitas coisas, coisas até pesadas para com Deus, mas ele vai começar a buscar a Deus de uma forma diferente, como até aqui a gente não havia visto ainda, ok? Então vamos lá, no verso 1, a gente vai ter o seguinte: Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos ouviram e entenderam. Quando ele fala que os olhos dele viram tudo isso, é porque ele está dizendo que ele foi testemunha ocular. Quando ele afirma que ele ouviu as coisas e que ele entendeu, então ele foi ensinado ou notificado a respeito de algo. De que algo é esse que ele está se referindo? Ao que realmente ele está se referindo nesse momento? Pois bem, a toda aquela sequência de argumentos que os amigos dele têm falado com eles e que ele mesmo tem exposto no último capítulo. Então, ele sabe da grandiosidade de Deus,
ele sabe que Deus pode fazer o que quiser, que a vida do ímpio, do justo, está nas mãos de Deus. Se ele quiser, ele justifica. Se ele quiser, ele pune. Se ele quiser, ele pode fazer o que ele quiser. Então, Jó está deixando isso claro. E quando ele fala que ele viu, eu imagino que tenha coisas que realmente ele tenha experimentado na sua vida. A gente vai perceber que tem algumas coisas aqui que ele fala remetendo ao seu passado, como se ele tivesse tido um passado de pecado, mas que, passado um tempo, o tempo da sabedoria, passou-se o tempo das trevas, entrou o tempo da sabedoria, onde ele foi iluminado pelo conhecimento das coisas de Deus, onde ele aprendeu pelo que ouviu e aprendeu, pelo que experimentou, ele passa a ter uma nova conduta, uma nova prática de vida, ao ponto dele ser considerado pelo próprio Deus como alguém perfeito. Até ele chegar a esse momento, então, ele passou por alguns aprendizados. E existem aprendizados que são muito bons quando a gente aprende com os nossos próprios erros. Fica ali uma coisa marcada para todo sempre, né? A gente nunca mais vai fazer aquilo, porque a gente aprendeu com o nosso próprio erro. Tem uma forma muito melhor de se aprender, que é quando nós aprendemos com os erros dos outros, né? E é esse momento onde a gente entende que era uma prática dos povos daquela época a tradição oral. Passar os ensinamentos de um membro a outro, de geração a geração, através da oralidade, falando: olha, no passado aconteceu isso, no passado foi assim. E eu tenho certeza que Jó foi um dos que ouviu falar da criação de Adão e Eva, do Éden, ele ouviu falar sobre a queda do homem, ele ouviu falar sobre o dilúvio, a punição, a destruição de toda a terra. Então eram coisas que para a gente parece distante, mas para Jó com certeza era algo recente. E quando ele ouve essas coisas, ele aprende essas coisas, quando ele experimenta determinadas situações, quando ele vive para ver coisas que aconteceram no seu tempo, onde ele vê a manifestação do poder de Deus, a gente vai percebendo que a mentalidade de Jó vai mudando. Quem vai dizer isso é ele mesmo aqui nesse texto, a gente vai ver mais na frente. Então, Jó, ele amadureceu na sua fé. Ele amadureceu, ele cresceu no seu conhecimento a respeito de Deus, inclusive na sua intimidade com Deus. E isso foi passado tanto de uma forma oral, pelas gerações anteriores até chegar a ele, e também por coisas que ele vivenciou, que ele viu, que ele passou, que ele experimentou, que ele sentiu, ao ponto de tudo isso somado ter feito ele ser quem ele acabava sendo, um homem que se tornou de verdade um sábio. E ele vai jogar isso na cara dos amiguinhos nesse momento. Vamos lá? O que vocês sabem, eu também sei. Em nada sou inferior a vocês. Então, perceba que ele está se posicionando, a gente viu ele falando sobre isso no capítulo anterior, e agora, mais uma vez, ele se posiciona. Não sou inferior a vocês em nada. Eu tenho o mesmo conhecimento que vocês têm. Talvez ele até acreditasse que tivesse um conhecimentozinho um pouquinho a mais, o que eu não duvido. Mas falarei ao Todo-Poderoso. Então, tipo assim, não vou ficar aqui me justificando para vocês. Eu vou direto ao chefe, a quem manda, ao Todo-Poderoso. Falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Isso aqui, pessoal, nesse momento, é de uma ousadia absurda. Quem é tão perfeito ao ponto de se achar digno de estar na presença de Deus e se justificar? Como se você, pelas suas próprias obras, pelo que você é, fosse capaz de estar em pé de igualdade com Deus. É uma ousadia muito grande que Jó tem nesse momento, e isso é admirável. E é interessante a gente observar quando chega esse momento de ousadia.
Teve outros momentos que ele já falou com Deus? Teve. Mas esse momento agora parece muito mais incisivo, muito mais forte, revoltoso, sabe? Tem imbuído de algo muito mais intenso. Eu percebo isso através desse texto. E ele fala: não quero mais falar com vocês, eu quero ir diretamente a Deus. Eu preciso que Deus me ouça. Eu quero colocar as minhas justificativas, os meus argumentos. É como se ele quisesse abrir um tribunal juntamente com Deus, onde ele seria seu próprio advogado, sua própria testemunha. Ele estaria lá para defender a sua causa. Extremamente ousado. E diga-se de passagem, povo lindo. É uma fé que, inclusive, eu acredito muito, que Deus espere que a gente manifeste. Vamos entender, né? Não é uma fé emotiva, porque a fé dele, por mais revoltado que ele estivesse, de verdade, não é uma fé emotiva, é uma fé que tem fundamento. Qual é o fundamento de Jó? A sua justiça. Ele estava em pé de igualdade com Deus? Claro que não. Só que ele tinha consciência limpa. E quando nós temos a consciência limpa, e Jó tinha essa consciência limpa, quando nós temos esse nível de consciência, a gente se atreve a falar com Deus com uma certa ousadia. A gente mostra nossos argumentos para Deus, como se Deus não tivesse uma outra opção, a não ser nos ouvir e nos ser favorável. Nos ser favorável, tá bom? Então vamos continuar aqui com o texto. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Por que que eles cobrem verdades com mentiras? Porque, para Jó, a verdade é que ele estava sendo punido injustamente. A verdade de Jó, o ponto de vista de Jó, o ângulo de visão que ele tem, o lado da moeda que ele conhece, faz ele entender que ele está sendo punido injustamente. Por quê? Porque ele é íntegro, reto e fiel. E a consciência dele não o acusa de nada. Então, tudo aquilo que os amigos têm falado dele ser mentiroso, tagarela, pecador, né? Aquelas coisas que nós já falamos antes, iníquo, injusto, perverso, tudo aquilo ele entende que são mentiras, usadas para cobrir a verdade, que é a sua justiça. E aí ele fala que vocês são médicos que não valem de nada. Qual a proposta do médico? Qual o propósito de um médico? Levar cura. Ou, no mínimo, ele vai tentar sanar um problema, um quadro de doença e trazer novamente a saúde. Pelo menos o médico, se ele não conseguir curar, que é o seu objetivo principal, ele vai se esforçar para trazer a cura ou, ao menos, uma qualidade de vida melhor, um estado, um conforto melhor. E aí ele chega e fala: vocês são médicos, como se ele reconhecesse que seus amigos deveriam ter esse propósito. A ideia deles estarem lá diante de Jó seria para, de alguma forma, ajudar a Jó, serem como médicos. E Jó chega e fala: vocês são como nada, vocês não valem nada. Vocês não estão valendo nada, né? Ele vai continuar. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Eu acho isso bem interessante nessa versão, fala assim: quem dera vocês ficassem completamente calados.
vocês poderiam passar por sábios. É uma ironia. Então, se vocês tivessem ficado calados, até teriam aparência de sábios, mas depois que vocês abriram a boca, agora todo mundo sabe, ou pelo menos eu sei, que vocês são estúpidos. Vocês de verdade não valem nada. O conhecimento de vocês é superficial, vocês são partidaristas, vocês são preconceituosos, vocês não olham com justiça. O que tem dentro de vocês, na verdade, são coisas ruins, malignas, perversas. Vocês, ou melhor, ouçam agora a minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Então, percebe que ele realmente está montando ali um tribunal. E esse é o momento dele argumentar, né? De ele levar as provas incontestes de que ele é um cara que está sofrendo uma injustiça. Uma injustiça muito grande por um Deus que é justo e que está sendo injusto, né? É quase como se ele quisesse condenar a Deus pela sua injustiça, pela sua falha, como se Deus pudesse errar, né? Ouçam a minha defesa. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Então, aqui ele já fala que os amigos dele têm um partido, têm uma inclinação, têm uma preferência. Eles não estão indo lá imparciais. Não, eles já tomaram um lado. Qual é o lado? O lado de Deus. Bom, quem não faria isso, não é verdade? Qualquer um tomaria o lado de Deus, ninguém jamais tomaria o lado do homem e diria: não, Deus, realmente, essa pessoa aqui é justa. Não, não era o que a gente faria. A gente procuraria defeito na pessoa. Estava conversando com um evangelista essa semana, ontem, para ser mais precisa, e tivemos um evangelista que acabou sofrendo lá um sinistro, né? Uma queda, um acidente. E outro evangelista também sofreu um acidente. E aí, um evangelista falou com o outro: Fulana, você já se perguntou onde foi que você errou? E a outra, como assim, onde foi que eu errei? Não, porque você caiu. Isso é Deus te punindo por alguma coisa. Deus te castigou por alguma coisa. Ele permitiu porque você mereceu. Isso estava na ideia, na mente, na alma, impregnado no coração dos amigos de Jó. E até os dias de hoje, a nossa humanidade é repleta desse tipo de entendimento, de sentimento, de que quando acontece uma coisa ruim, é porque a gente mereceu, porque estamos sendo punidos, é um puxão de orelha de Deus. E nem sempre é, pessoal. Nem sempre. Pode ter situações em que você está apenas colhendo fruto do que você plantou e que Deus não tem nada a ver com isso, né? Então, por exemplo, acho que a maioria de vocês aqui sabe que minha mãe sofreu uma queda e teve uma fratura. E por que isso aconteceu com ela? Na minha visão, que eu falei com ela, lerdeza. Porque ela se colocou encostada no portão automático, esperando o Uber, olhando para o celular. Quando o porteiro acionou o portão para fechar, ela foi junto. Isso é castigo de Deus ou é consequência da sua lerdeza, né? Então, tem coisas que não dá para a gente dizer, pô, é castigo de Deus. Não, Deus permitiu porque. Não, então, se fosse assim, povo lindo, Deus não ia permitir a gente morrer, né? Agora a gente é filho de Deus, então a gente não morre mais. Não, não, mas tem a vida eterna. Não, então não era para morrer mais aqui. Se não é para a gente sofrer mais nada, não é nem para sofrer a morte da carne. Não tem nada a ver. Tá? Então, enfim, mas esse tipo de pensamento existia no passado e existe agora, tá? E Jota vai querer justamente colocar esse ponto de vista dele. Não, eu não estou sofrendo porque eu pequei. Eu estou sofrendo pela pura vontade de Deus, como se Deus estivesse sendo maligno o suficiente para querer causar mal a alguém que merece o bem, né?
Então ele vai continuar. Será que vocês vão dizer perversidades em favor de Deus? Quais seriam essas perversidades? As perversidades foram as mentiras que Jó entende que são mentiras. Você é um mentiroso, você é um pecador, você tem pecado escondido, tem alguma coisa que você fez que você não contou, que você não confessou, confesse seu pecado que vai dar tudo certo. Mentiras, perversidades que estão saindo da boca dos seus amigos, os médicos da sua alma, que não estão funcionando muito bem, né? Então, quando ele fala isso, ele vai dizer que essas maldades que eles falam a respeito de Jó é para proteger Deus, é para defender a Deus, como se Deus precisasse de uma defesa. Mas entende que ele realmente quer culpar a Deus? Né? Vocês estão querendo defender Deus, né? Vocês estão querendo protegê-lo. Mas eu não estou injusto, eu não cometi pecado, eu não mereço nada disso. Deus está sendo injusto comigo. Ok? Esse é o argumento dele. Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Vocês não estarão buscando a verdade? E vocês não vão perceber que em mim há verdade? Eu estou inocente nessa história toda? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Aí agora ele vai colocar assim: se Deus olhasse para dentro de vocês, Deus perceberia que vocês estão sendo parciais, não estão sendo sinceros, vocês não buscaram a verdade, vocês estão falando segundo o próprio juízo, vocês estão sendo perversos. Vocês gostariam que Deus olhasse o que está dentro de vocês? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? E pessoas aqui resuma-se a Jó. Vocês zombariam de Deus como vocês estão zombando de mim? Vocês zombariam do caráter de Deus como vocês estão zombando do meu caráter? Não, né? Vocês não iriam querer contender com Deus. Que ele é a parte mais forte desse tribunal, desse julgamento, né? Vocês vão romper a corda para o lado mais fraco. Ele certamente os repreenderá, se em oculto forem parciais. O que é esse em oculto? Dentro de si. O que está dentro dos seus pensamentos, o que está dentro do seu coração, quais são as suas inclinações, suas predileções, blá, blá, blá. Então, ele está posicionando exatamente assim. Vocês estão protegendo Deus, vocês estão defendendo Deus, mas com inverdades. E se Deus perceber isso em vocês, vocês vão acabar sendo repreendidos pelo próprio Deus. A grandeza deles, não, aqui, ele certamente os repreenderá se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria e o terror dele não cairia sobre vocês, né? Vocês não têm medo do juízo de Deus? Isso aqui é muito interessante, pessoal, porque o que Jó fala de verdade é uma verdade. Tanto que a gente vai ver ao final desse livro que Jó repreende os amigos, ou Jó, olha, Deus repreende os amigos de Jó, falando que eles falaram bobagens. Abre aí, Jó capítulo 42, vamos para o verso 7. Último capítulo. Todo mundo? Jó 42. Vamos aqui para o verso 7. Depois que o Senhor falou estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita. Elifaz foi o primeiro, né, que começou a falar com Jó.
A minha ira se acendeu contra você e contra seus dois amigos, porque vocês não falaram a meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Então, aqui no capítulo 13, a gente está vendo Jó dizendo: vocês estão sendo parciais. Se Deus olhar para o coração de vocês, vocês vão ser penalizados. E aí vai seguir, ó. Agora peguem 7 novilhos, 7 carneiros, vão até o meu servo Jó, ofereçam holocaustos em favor de vocês. O meu servo Jó orará por vocês e eu aceitarei a intercessão dele, para que eu não vos trate segundo a falta de juízo de vocês, porque vocês falaram a meu respeito porque vocês não falaram ao meu respeito o que é reto, como o meu servo Jó falou. Tá? Então, volta aí para o capítulo 13, e a gente vai perceber aqui que Jó, ele está falando algo que agrada a Deus. Ele está sendo o que de fato ele é, um sábio. Ele mostra que realmente ele conhece em profundidade a Deus. Ele só não entende o que está acontecendo. Isso a gente já sabe desde lá do capítulo 2, né? Ah, vamos lá. As máximas de vocês são provérbios de cinza. As defesas de vocês são muralhas de barro. Tanto a cinza como o barro são coisas extremamente frágeis, né? O barro, ele é pó, as cinzas são pó. Os argumentos que vocês usam são extremamente frágeis. Não têm em si mesmos força. Não há fundamento. É um argumento sem fundamento. As coisas que vocês falam a meu respeito não é justo, ou não são justas. Calem-se diante de mim e eu falarei. Vê a autoridade dele, a imponência dele. Vamos imaginar que o cabra é velho, está doente, moribundo, caquético, com dor, não se alimenta bem, tem que parar para conversar ou se coçar, ele tem que escolher ou conversa ou se coça, mas a ira dele é tanta que isso acende dentro dele um vigor, dá a ele um vigor, e ele é capaz de afrontar os amigos. Mandou que todo mundo calar a boca. Cala a boca. Calem-se diante de mim e eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Já não tenho esperança. Então ele está indo para o tribunal como se fosse sua última apelação, né? Como se fosse a última apelação. Vocês vão ficar calados, eu vou falar, e o que der, deu, eu vou morrer de qualquer forma. O que der, deu. Eis que ele me matará, já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Por quê? Mais uma vez, porque o cara tem uma consciência limpa. Quando a gente está com a consciência limpa, podem falar o que quiser. Se a nossa consciência estiver limpa, a gente vai atrás do nosso direito. A gente vai atrás do que é certo, na nossa razão. Também isto será a minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Interessante isso aqui, né? Ele afirma, ele reconhece que se achegar diante de Deus não é para quem está sujo, não é para ímpio, não é para pecador, não é para iníquo, não é para quem tem segundas intenções, não é para quem frequenta a igreja, é para quem tem um coração puro, uma mente pura, é para quem tem as mãos limpas. Quem chega diante de Deus são pessoas assim. Ah, Lília, mas todos nós pecamos, a gente não vale nada. É verdade, verdade, tudo verdade. Nossa vantagem é a fé que temos em Cristo. O sangue dele nos lava e nos torna com mãos limpas, coração puro, mente pura, consciência tranquila, por causa do sangue de Cristo.
Isso nos vem através da fé. Pela nossa humanidade, esquece, seríamos fulminados com o resfolegar das narinas de Deus. Também isto será minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Já tenho bem encaminhada minha causa e estou certo de que serei justificado. Então, enquanto os amigos dele estavam lá conversando entre si e dizendo suas verdades para Jó, Jó estava lá maquinando a sua defesa, projetando quais seriam os argumentos, todo o fundamento desse processo para que ele fosse considerado inocente. Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado, morro. Interessante que ele está pedindo para entrar na presença de Deus, não é isso? Ele está. Eu entendi assim. É como se ele chegasse diante de Deus e dissesse quem é que vai entrar em conflito comigo, em confronto comigo. É a ousadia dele mesmo. Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus. E aqui é o momento onde ele pede ajuda a Deus. Ele muda o proceder dele até aqui, que era só de lamúria, de choramingação. Eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Melhor teria não ter nascido. Agora ele vai fazer a coisa diferente. Ó, concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim. Alivia, né? Alivia esse castigo. Tira esse castigo de cima de mim. Até então ele não tinha pedido isso. Vocês concordam comigo? Até aqui ele não tinha pedido arrego. Ele só tentava. Agora não, agora ele chegou, não, né? E talvez por esse processo que ele já tenha passado. Vamos lá, isso levou mais de ano, né? Já tem mais de ano essa história. Então, o processo que ele tenha passado, talvez ele tenha percebido, pô, não está funcionando essa minha estratégia, eu tenho que mudar. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Que, que o Senhor, né, que a sua presença, que a sua ação sobre a minha vida não venha me amedrontar. Eu não quero sentir medo do Senhor. Então, um desejo de uma restauração através do próprio Deus. Interpela-me e eu responderei. E deixa-me falar, e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento e perseguirás a para seca? Então ele se coloca numa condição de humildade. Eu não sou nada, não valho nada, mas eu sou justo. Por que que o Senhor está pesando contra mim? Eu sou um nada, mas eu sou justo. Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. E é aqui, nesse momento, onde a gente pode perceber que próprio Jó teve um passado que não valia muita coisa. Teve um passado onde ele era culpado. Que passado era esse a sua mocidade? O momento onde ele não tinha muita sabedoria. Quando ele foi adquirindo sabedoria, ele foi partindo para um outro lado. Ele foi desenvolvendo a sua inteireza de coração para com Deus e a sua santificação para alcançar a santidade. Certo? Então, e aí ele vai falar: é por causa do meu pecado, da minha mocidade, que o Senhor está me punindo? Pô, mas isso já passou, né? Então, olha como ele está fundamentando, né?
sua defesa. Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prende os meus pés com correntes, observa todos os meus caminhos e traça os limites à planta dos meus pés. Ou seja, o Senhor está me cercando, o Senhor me prendeu. O Senhor me colocou numa situação da qual eu não consigo sair, eu não consigo fugir dessa situação. Estou preso a um corpo enfermo, rodeado de amigos que não me compreendem, minha mulher não me compreende, estou aqui cheio de dores e eu não consigo sair dessa situação e o Senhor parece que é meu inimigo. Maiana colocou aqui encurralado, isso aí, estou encurralado, tem para onde ir, né? Porque o Senhor se coloca como meu inimigo. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como uma roupa que é comida pela traça. Eu não sou nada, não valho nada, eu sou aqui uma carne podre, eu estou sendo comido pelos vermes, mas ainda assim o Senhor se importa em continuar querendo me pisar, me esmagar. Não vou nem dizer pisar, porque ele fala sobre a mão de Deus sobre ele, né? Não fala sobre os pés dele, sobre os pés de Deus sobre ele. Não, fala sobre as mãos de Deus sobre ele. Então, como se Deus estivesse esmagando. Essa é a sensação que ele tem, né? O sentimento que Jó tem. Ele vai continuar, pessoal, argumentando pelo próximo capítulo, mas por hoje nós vamos ficar por aqui. E gostaria de ouvir algumas de vocês. Vou começar aqui com Maiana. Maiana, tá conseguindo falar aí hoje? Tudo bem? Dá para abrir o áudio e fazer suas considerações? Consigo. Olá. É, Jó, ele estava sufocado. Ele guardou muita coisa por muito tempo. O consolo que ele queria através dos amigos, ele não conseguiu. Tinha o silêncio de Deus e ele se viu perdido, desesperado, sem saída nenhuma. E ele começou a colocar para fora tudo que estava dentro dele, tudo aquilo que já não estava mais fazendo bem. E ele começou a reclamar. É aquela velha história. Reclamar não ajuda. Não resolve, mas eu não quero resolver, eu quero reclamar. E traz alívio. Ele botou para fora. Não é nem como uma reclamação, é como um desabafo. E ele entendeu que à medida que ele foi colocando aquilo para fora, ele foi se aliviando e ele foi entendendo que sim, ele tinha a culpa dele do passado. Todo mundo já viveu o tempo da ignorância, o tempo que foi contra Deus, que pecou. E querendo ou não, essa conta chega. Ele não sabia que isso era Deus mostrando para o diabo o quanto Deus confiava em Jó, porque tem coisa que acontece na nossa vida e a gente quer procurar uma explicação, não é nem procurar uma explicação, é entender o motivo pelo qual a gente está passando aquilo. A gente se contenta em saber. É para a glória de Deus, é para ajudar alguém lá na frente, mas mesmo assim, se eu não sei onde está o meu erro, eu não posso consertá-lo. E Jó, ele vai aqui advogar a causa dele. Ele está começando a falar tudo isso e o próprio Deus diz que ele não está errado. Pode ser de uma forma grotesca, rude, a gente se assusta, mas é a comunhão dele com Deus. A comunhão que a gente tem com outra pessoa nos dá o direito, pelo menos na nossa cabeça, de falar com eles da forma que a gente está se sentindo. Se eu tenho intimidade com uma pessoa, eu vou falar com aquela pessoa tudo que eu estou sentindo e da forma que eu estou sentindo. E é isso que ele está fazendo. E ele cansou de carregar a culpa dos outros. Ele diz, vocês são inventores, vocês estão mentindo, vocês estão inventando mentira a meu respeito. Eu sei quem eu tenho sido diante de Deus. Eu não tenho medo. O plantio é livre, a colheita é opcional e eu provavelmente entrei na plantação de alguém aí porque não está dando certo. E a gente de fora se assusta, até se escandaliza com essa maneira. Mas todo mundo é herói quando a ferida é no outro. É fácil você procurar onde o outro errou,
porque o outro está passando por uma situação difícil. Mas e se fosse você no lugar daquela pessoa? É muito fácil achar soluções para a vida alheia, mas a nossa vez chega. E na hora que for, e quando for a nossa vez, será que estamos preparadas? Será que o que a gente fala de consolo para os outros, a gente quer ouvir? Não quer, não quer. Então, é, Jó, ele chegou no, ele está naquelas fases, né, de contestação, a fase do luto, contestação, murmuração, e agora ele está meio que aceitando que ele também tem culpa, mas ainda assim ele quer a, o perdão, a anistia, né? Ele está buscando isso de Deus. Ele já tentou de todas as formas e entendeu que agora é realmente chamar Deus para uma conversa, é falar tudo e deixar os outros de lado, porque até aqui ele estava ouvindo as coisas e ouvindo da voz da boca dos outros, ouvindo o que os outros estavam dizendo a respeito dele. Ele começou a falar com Deus, mas até então ele ainda era tipo, eu vou falar com Deus, mas eu não quero resolver. Eu ainda quero fazer birra. E chega uma hora que a gente vai mudando as nossas táticas e a gente vê que Jó está fazendo isso daqui. E o mais legal de tudo é que, embora para os outros pareça ser loucura, Deus está ali entendendo que ali é Jó crescendo. É as dores do crescimento, não necessariamente a gente tem que sofrer para aprender, mas faz parte. E mesmo assim, Jó ele ainda confia em Deus, ele sabe que o controle de tudo está na mão de Deus. E que na hora certa, e se voltar contra Deus na maneira de se afastar, não vai resolver. Porque se com Deus já está assim, imagina você se afastando da presença de Deus. E chega uma hora que realmente a gente pensa isso, poxa, eu estou na presença de Deus, eu estou fazendo tudo certo. E a minha vida não anda. E você vê, esses dias eu falei que eu entendo Agu. É Agu, né? Como é o nome? Aquele profeta, Agu, lá de Provérbios, ou é de É, Salmo, que ele deve diz que ser. viu, Eu acho que é que Agu. viu Agu, que viu e tal. E às vezes a gente não precisa prestar atenção na vida do ímpio, não. É impossível você não ver. Só que a gente sabe que o diabo também dá. E a gente se questiona porque a gente está fazendo tudo certo, a gente é dizimista fiel, a gente está fazendo as coisas que ninguém vê. Por que, que os amigos acham que já está mentindo? Porque eles não viviam com Jó 24 horas por dia. Eles não viam Jó acordar de madrugada para interceder pelos filhos, pela família, para fazer de tudo. E tá certo. Você não precisa expor a sua comunhão com Deus para todo mundo. Mas você sabe o que você tem feito, você sabe as suas lutas, as batalhas que você tem travado. E você olha pessoas que fazem de tudo para tirar o pior de você, porque esses amigos de Jó aqui, de certa forma, fizeram praticamente de tudo para tirar o pior de Jó. Eu cheguei a comentar com uma pessoa ontem no trabalho, eu falei, olha, porque no meu trabalho todo mundo tem uma boquinha limpa, que Deus me livre. O povo, os dedinhos lá, do meio parece que já anda assim, pronto, batendo copinho e tudo. E eu fico parado olhando e falo, gente, realmente Deus me libertou. Porque eu olho para essas coisas hoje em dia e tenho vergonha, mas sempre tem aquela criatura que faz você querer fazer tudo aquilo ali. Sempre tem aquela criatura que está do seu lado ali. Ah, eu estou falando isso porque eu sou seu amigo. E vai colocando o peso que está nas costas dele em cima de você. E quer que você seja como ele. E você está sempre errado e a pessoa está sempre certa e você tem que fazer aquilo. E você para, olha, eu não sou robô para ter minha filha. Não sou. Você está dizendo que eu estou errado, beleza, então faz a sua parte. E a vontade é de fazer que nem Jó, cala a boca, me deixa em paz. E surtar, porque é isso que as pessoas estão esperando da gente. Que a gente surte, que a gente mostre que não somos de Deus e que eles estão certos, e não. E Jó está aqui lutando para mostrar quem ele é de verdade. Vai chegar uma hora que Deus vai chamar ele, mas mesmo ele está mostrando, de certa forma, parece ser arrogante.
Mas ao mesmo tempo que ele é arrogante, ele volta e reconhece que ele não é nada. Ele conhece a insignificância dele e a grandeza de Deus. E eu acho que o que falta muitas vezes nas pessoas que servem a Deus é isso. Não é porque eu tenho comunhão com Deus, porque provavelmente os amigos dele também tinham, boa ou ruim, muito pouca, mas eles tinham. Mas eles não eram humildes o suficiente para entender que nem tudo é o que parece. Assim como eles tinham a realidade dele, Jó tinha a dele, e eles não eram humildes para reconhecer isso. Acham que estão sempre certos. E muitas vezes, pelo fato da gente ter uma intimidade com Deus, a gente acha que os outros não é assim. Mas cada um tem a sua intimidade, cada um tem o seu grau, e Deus vê a sinceridade de cada um. Então, é difícil a gente querer pegar da mão de Deus o martelo de juiz e querer condenar o outro, porque não é só julgar. Geralmente o julgamento sempre vem atrelado de uma condenação, que é você fez isso, você fez aquilo, você está errado. E aí você já está dizendo que a pessoa está errada sem nem dar chance da pessoa se defender ou, ou esclarecer. E muitas vezes, quando vem de Deus para nos moldar, para nos, para nos disciplinar também, é sem explicação, é sem causa. Então, eu penso que da próxima vez que a gente der de cara com uma situação dessa, que vê alguém sofrendo, porque as pessoas dizem, ah, quando você vê alguém sofrendo, não ajude, porque talvez é Deus, Deus cuidando. Eu esqueci como é que fala. É Deus punindo ou disciplinando. Não, nem sempre é Deus, porque a gente já viu. Deus só permite. Então, eu faço a minha parte. E eu não posso inventar mentira só para defender Deus. É reconhecer a grandeza de Deus, no caso, ouvir os dois lados, que não vai ser possível, mas saber que Deus ele não precisa da minha defesa, muito menos que eu minta para poder exaltar a grandeza de Deus, porque ele não precisa disso. Hoje a gente sabe que o advogado é o filho dele, a gente é só eu mesmo. Perfeito. Isis, Boa noite, meninas. Saudade de vocês. Tá me ouvindo bem? sim, senhora. O tempo que eu tenho, eu medito em Jó. Eu fico pensando, comigo, meus botões. é, Todo mundo fala paciência de Jó. Eu até citei isso hoje. Paciência de Jó. Não tô vendo Jó com muita paciência. Não tô vendo ele tão paciente assim. E eu tava me pensando, né? Será que era por carta? Porque esses amigos também estão com muito tempo. Jó tá com tempo, tá respondendo esse povo toda hora questionando o Jó. Será que era por carta? Até porque para ficar registrado, será? Será que isso tudo era diálogo e alguém ficava anotando? Eu acho que era por carta. Porque se for presencialmente, o povo com tempo. E Jó também não tá tão doente assim, que tá com tempo de estar respondendo esse povo. E, e aí o que Deus fala comigo é que a gente precisa ter um foco, um objetivo, uma esperança até. Às vezes a gente se questiona, poxa, a gente trabalha tanto, a gente corre tanto atrás, para quê? Se brevemente iremos morrer. Mas é porque a gente precisa estar ocupado, a gente precisa ter, ocupar a mente, trabalhar o corpo, trabalhar a mente, para não ter esse tempo aí de estar murmurando, de estar pensando besteira, de estar cuidando da vida do outro, porque os meus amigos me conhecem, os meus amigos de verdade, sabem quem eu sou, conhecem o meu proceder, conhecem a minha conduta, e, e, e me conhece de verdade. E a gente sabe que o nosso grande amigo é Deus. Ele realmente nos conhece. E Deus conhece o coração de Jó. Não é por, por, por pecado ou por merecimento. A gente sabe, e Deus sabe disso também. E para mim, basta que Deus saiba. Não precisa estar me defendendo, não. Claro que isso é algo conquistado, essa maturidade, né? Na fé, de entender que quem nos defende é Deus. E que basta que ele conheça que a gente tenha um coração limpo, que a gente tenha
a consciência limpa, né? É essa a palavra. Basta que a gente tenha a consciência limpa e que Deus saiba. Não adianta a gente ter uma vida impoluta aos olhos do mundo, e porque Deus conhece o nosso coração, conhece as nossas vestes. Ele sabe quando a gente está com as mãos limpas, quando a gente está com as mãos sujas. Eu não sei se tem na Bíblia isso, mas que não tem nada oculto que não seja revelado. E o que ficou para mim é que Jó não é paciente, não. Jó está com tempo. Esse povo está com muito tempo aí. Era para Jó estar trabalhando, tá criando de novo os boizinhos dele, para construir de novo as coisinhas dele, do que tá discutindo com esse povo. Ah, meu Deus. Fala aí, dona Ana. Ai, meu Deus. Eu, para mim, que realmente Jó passou por muitas coisas, né? Mas ele tinha fé. Ele não deixou as críticas entrar no coração. Porque ele tinha dentro dele porque a fé e tinha a certeza em quem ele cria. Ele, mesmo passando por tudo, sendo criticado, sendo injustiçado, porque ele foi muito injustiçado, vivendo uma miséria total, cheio de chaga, acabado, virou um caco, né? Um caco humano. Mesmo assim, ele permaneceu com a fé dele viva dentro do coração dele, se aborreceu, ficou chateado, mas sabia em quem ele cria. E por isso ele permaneceu firme, sem dar ouvido, sem deixar as críticas entrar no coração. E é isso que realmente a gente deve fazer, né? Não deixar crítica, palavras nenhuma, palavras que venham querer colocar a pessoa para baixo, entrar no coração da gente. Porque se deixar entrar, aí já viu, né? Perde a fé, não tem confiança e desmorona. Foi o que ficou para mim. Perfeito, dona Ana. Então, pessoal, vamos encerrar por hoje. Vou pedir aí para a dona Cida fazer a oração final. Vamos lá. Ah, meu Deus, meu Pai, meu Rei, meu Criador, ainda na tua santa e gloriosa presença, como nós estamos no jejum de Zacarias, como o Jó também fala aqui, falar menos, né? Quando a gente fala menos, a gente se torna sábio. Se os amigos de Jó ficassem mais calados, ele se tornaria mais sábio. E a gente, quando a gente fala menos, a gente é mais sábio. Então a gente tem que procurar escutar mais e falar menos, Senhor. Coloca essa unção na nossa boca, Pai, para que a gente possa aprender, ser mais sábio, Senhor. Ninguém é melhor do que ninguém. Se a gente der um conselho para construir, é melhor do que para destruir. Então, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos essa meditação. Eu entrego também, meu Pai, esse aprendizado que seja maravilhosamente grande para a gente, que cada um de nós possamos entender como Jó, o que foi feito com Jó e crescermos mais na presença do Senhor, meu Pai. Então, meu Deus, no dia 5 de abril, que a gente venha, meu Pai, crescer, ganhar almas, e que ali, meu Pai, esteja a tua presença em cada um da gente. Usa a nossa boca até lá, meu Pai, para que a gente possa ganhar almas. Que aquele estádio, meu Pai, venha, Senhor, crescer com a tua. Em o nome do Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos essa noite.
que esta noite entregue ao dia de amanhã paz, alegria, felicidade, meu Pai, porque até o dia, a terra, o mar, as estrelas andam em uma harmonia com o Senhor. Por que que o ser humano não? Então, meu Deus, nos ensina a andar no teu caminho, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus, obrigado pelo dia de hoje, Pai. Amém, pessoal. Então é isso aí. Por hoje é só. E a gente se encontra na próxima quinta-feira. Deus abençoe. Tenha uma excelente noite, excelente descanso.